Opa, como é que vocês estão? Seus bandidos, tudo bom com vocês? Essa aqui é a continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota conseguiu ganhar um poder novo, onde ele consegue invocar a alma de alguém falecido. E nesse momento, ele está tentando invocar a alma do seu irmão de volta, o Jeong. Depois de tentar invocar seu irmão e falhar mais uma vez, o Prota fica muito puto da vida e continua tentando fazer invocação, mas é incapaz de encontrar o alvo da invocação que ele quer fazer. Faz bastante tempo, mesmo assim ele não consegue e fica se perguntando por quê. Por que caralhos ele não consegue invocar o seu irmão? Manda trazer até na sua frente agora mesmo. O homem fica puro ódio. Começa a olhar para o céu e falam que eles estão lhe observando há muito tempo, então devem saber de alguma coisa, já que eles são deuses, devem estar cientes de tudo. Então, me diz aí o que está acontecendo. O trato vai ser esse, vai aceitar o que quer que eles queiram, não importa o que seja, se for para ser um apóstolo ou outra coisa, então apenas quer saber de algo, só isso. Mesmo assim, algumas notificações vão aparecendo, mas não era nada do que ele queria. O Hermes fica em silêncio e a Athena também só fica olhando com simpatia. Ninguém vai lhe falar nada. Passa um bom tempo pensando, mas diz que não tem nada de errado com as condições de invocação. Tudo está como deveria. Só existem duas razões pela qual a invocação da morte não funciona nesse caso. Um deles é de que na verdade o alvo está vivo, recuperou pessoalmente o corpo do Jeong, a imagem ainda está fresca na sua memória, então essa hipótese está descartada. A segunda razão é que talvez a alma tenha sido obliterada. Segundo o diário do Jeong, não parece que ele tinha experimentado algo parecido com o que Bentek vivenciou. Então, essa não é uma possibilidade. Se não é nenhuma dessas duas opções, então que merda foi que aconteceu? Mas fala, peraí, é verdade. O seu traço de sangue frio ativa o seu coração e acalma os pensamentos. Quase esqueceu. Tinha mais uma possibilidade. A alma do Jeong poderia ser vinculada a um transcendente ou um imortal. Apóstolo dos deuses e demônios depois de suas mortes, são transformados em outras formas predeterminadas por seus mestres. Em outras palavras, não tem necessidade para eles e por pós-vida esperarem pela reencarnação. E se o Jeong estiver na mão de alguém capaz de manipular almas, não tem por que mergulhar fundo nisso. Ele pessoalmente está no comando de algumas almas. Não é uma teoria impossível. Ele foi que sofreu com traições contínuas até o momento da sua morte. Não suporta ver seu irmão preso na mão de alguém como ele, que controla a morte. Precisa encontrar o Jeong imediatamente. O dragão ancestral que trouxe o corpo do Jeong para a Terra vive no 50º andar. Se alguém sabe de alguma coisa, esse alguém seria o Calatos. Suas emoções parecem estar bem afloradas. O Nêmesis chega perguntando se aconteceu alguma coisa. O Prota pensa por um tempo e começa a falar do Jeong. Ele contou tudo ao Nêmesis o que aconteceu. O Nêmesis pareceu ficar surpreso com a notícia de que seu antigo mestre não poderia ser encontrado no pós-vida. E tinha mais um problema que precisava ser resolvido também. Se ele não conseguir nenhuma pista depois de ir até o templo do dragão, isso vai ser uma completa perca de tempo. Então, o que ele precisa agora não é de falta de paciência, e sim de uma pista real. A mesa. Já faz um tempo desde que ele conseguiu um contrato de patrocínio. Se infudi-lo com a sua consciência, deveria dar certo. Finalmente o mercador aparece, dizendo se não é o querido cliente que não entra em contato há uns 150 anos. Esse espelho já juntou bastante poeira, o que tá trazendo ele aqui hoje. Esse maldito acumulador. Mesmo assim ele, Atran, aquele que ficou encarregado dele, não ouviu uma única palavra desse miserável. Subiu ao topo do ranking desde que se tornou representante de um patrocinador contratado. Mas ainda assim, por mais que aprecie isso, esse acumulador faz todo tipo de coisa e ainda assim nem pensa em ficar me ligando. Estava entediado fazendo muitas coisas mundanas, por isso pensou que fosse morrer. Ou ele me ligou de repente porque algo maior está prestes a ficar acontecendo. Diz que existe alguma coisa que ele precisa. Presume que ele tenha fundos necessários para isso também. O Prota pede o trio dos Ciclopes.
Os 3 ciclopes onde estão? O Atran fala que os deuses que forjaram as armas para os deuses olimpianos durante a guerra. Prota fala que sim, esses mesmos. Precisa de informação a respeito deles e também onde eles estão atualmente. O Atran fala que a mesa é uma organização capaz, bem profunda e uma longa tradição também. Então entende que eles têm alta expectativa neles, porém rastrear isso aqui é muito difícil. O Prota vai puxando barras de ouros e 3 vezes a qualidade melhor do mundo. O Atran na mesma hora fala que vai servir com as suas expectativas. Soube que os 3 ciclopes foram para o templo de Perséfone há 200 anos. Pode ser que ajude ele a começar suas investigações por aquele local. O Prota fala que tinha mais uma coisa, queria informações sobre o Hades. Se ele recebeu algum apóstolo recentemente ou se teve alguma visão em comum. Apenas notícias recentes vão ficar servindo. Quanto mais cedo ele trouxer notícias sobre ambos os assuntos, mais bônus ele vai receber. O Atran, quando escuta bônus, diz que vai providenciar imediatamente. Ama muito ele e respeita ele, querido cliente. O Prota guarda o seu espelho mais uma vez e diz que tem rumores de que o apóstolo dos Ciclopes cruzou pelo estágio escondido do 30º andar. Se isso for verdade, precisa encontrar ele rapidamente. Além do trio que forjou as armas para Zeus, Poseidon e Hades, não há mais ninguém que possa explicar sobre essas algemas e pulseiras. O que ele precisa descobrir deles é outra coisa. O conjunto de algemas do Rei Negro, a 3ª peça. Vai encontrar a última peça e completá-los para possuir o poder completo de controlar a morte. E assim ele também vai ser capaz de descobrir informação sobre o seu irmão Jeong. Por agora, vai apostar tudo nisso. É o que ele pode fazer nesse momento. Vai ficando um pouquinho mais tarde e o Atran vai voltando, dizendo que ele conseguiu essa informação, cliente. Ele não esperava que a organização fosse deixar algo passar para trás. Foi fácil de descobrir, mas juntar informações foi difícil. Ainda assim, colocou todos os esforços nisso. Acho que também vai ser bastante útil para eles. A essa altura, todos que estiveram usando a mesa também terão acesso a essa informação. Em troca de exclusividade, vai acrescentar mais 2 barras de ouros. O Atran fala que garante que a sua boca vai ser um túmulo. O Prota fala que ele vai receber depois de entregar a informação que ele pediu. E quanto à informação dos irmãos Ciclopes que confiam nele também. O Atran diz que ele comentou sobre os 3 irmãos. Eles estão no templo de Perséfone há 200 anos. Na verdade não foram 200 anos, mas sim 192 para ser mais exato. Além disso, os 3 irmãos não foram por conta própria, e sim os seus apóstolos que foram para lá. Deve estar certo, pois foi registrado no livro de visita oficial. Já sabia a localização do templo. O templo de Perséfone fica no final do andar 30. Essa é a entrada para o estágio escondido. Depois de completar as tentativas do andar 30, você pode escolher ir para o andar 31 ou ir para o estágio escondido do andar 30. Os Hanks frequentemente visitavam esse estágio escondido, assim como o andar 21, pois é um lugar adequado para suportar dificuldades. Se o Regaran é um lugar bom para treinar os sentidos e a força de vontade, o estágio 30 é um lugar para treinar força mental e poderes elementar. O tema da entrada para o inferno apresentava 10 portões, cada um ostentando uma dificuldade infernal. Na entrada do submundo há o templo de Perséfone, a esposa do Hades. Então, para acessar o andar escondido é preciso encontrar o templo de Perséfone no andar 30. De fato, então ele também deve estar ciente de que existem vários portões no estágio oculto. Os apóstolos daqueles irmãos supostamente desapareceram perto do 6º portão. Eles literalmente desapareceram e parece que todo mundo só aceitou o fato dada a quantidade de acidentes que vão acontecendo lá dentro. No entanto, a última testemunha disse que o mais novo dos 3 irmãos, o apóstolo de Hades, fez a declaração enquanto estava bêbado. Hades está nos chamando. Foi isso que aconteceu. O Prota não sabe porquê. Desde que foi contratado, também aprofundou mais nesse assunto. Porém, os registros sobre Hades têm sido escassos nas últimas centenas de anos.
ele é um deus que tem pouco interesse no submundo. Então é provável que a história que os Ciclopes tenham contado tenha sido esquecida. Dito isso, encontrar esse tipo de informação é muito raro. Pergunta se ele quer saber de mais alguma coisa. Prota fala que atrapalhar o jogador não vai trazer nenhum benefício, mas mesmo assim ele não vai contar nada. Pergunta se só tem isso. O Atran fala que sim, ele desapareceu antes dos irmãos Ciclopes. Isso é tudo que ele tem das gravações pessoal do Hades, não tem mais nada além disso. Ele tem lidado com forças relacionadas à morte, e como deus da morte, Hades não podia fazer nada a não ser ficar de olho nele. Ainda assim, ele ficou em silêncio até agora. Tem a sensação de que esse silêncio está relacionado ao fato dele ter invocado os Ciclopes. Fala que queria perguntar mais uma coisa. Você pode descobrir o paradeiro do artefato divino do Hades, Akinie. O Atran fala que ele é um deus discreto, que até mesmo encontrar os seus apóstolos é difícil, sem chance de ser capaz de encontrar isso. Sendo assim, até a próxima, cliente. O Prota fala que encontrar os 3 irmãos é a sua prioridade principal nesse momento. Se esse for o caso, o lugar que tem que ir agora é somente um. Assim que estava indo embora, já vem chegando o Kreutz, perguntando se ele tá bem e como ele está se sentindo. Estava preocupado porque ele não foi visto desde que se separaram. O Prota fala que acabou se esquecendo completamente do regimento da fantasia. O Kreutz fala que se algo tiver estranho vai chamar um médico imediatamente. O Prota fala que esperava por isso, mas eles são mais persistentes do que ele pensava. Vai usando a sua asinha e começa a sair voando. E o Kreutz mandando ele no médico agora mesmo. Só me leve com você, ou eles vão juntos. Eles realmente querem ter certeza de que ele se encontre com o líder do regimento. Fica se perguntando que tipo de pessoa é o líder para que eles sejam tão leais desse jeito. Continua sua voadeira por meio da floresta, até que acha uma casa. Aquele lugar é o santuário da Perséfone. Parece uma cabana simples, mas de fato exala uma aura estranha. Vai vendo uma pessoa de cabelinho verde. O Kreutz fala que não esperava que o corpo da sombra verde fosse aparecer. É uma surpresa comum que os sacerdotes e sacerdotisas apareçam, mas é sua primeira vez vendo um discípulo recebendo alguém diretamente. O Prota fala que é natural, já que ele teve um confronto com Poseidon. Perséfone pode facilmente adivinhar quem ele está procurando. Não pode reclamar, já que isso lhe poupa bastante tempo. O Verdinho fala que estava esperando pelos viajantes. A senhorita Perséfone está lá dentro, esperando para cumprimentá-lo pessoalmente, Caim. E acabou.